É que eles sabem que esse tema é mais legal. Ô, Carolina, a Olá, Carolina, você é de aqui de São Carlos, né? eu? É, não. Ela é de Rondônia. Agora eu sou de Rondônia. Nossa, porque eu tive a sensação que eu conheço você, eu já vi você, mas então você é muito parecida com alguém daqui, que eu já vi. Mas tudo bem. Pode ser. Não, e está chegando o direito ambiental, né? Porque o primeiro módulo todos ficavam perguntando, e o direito ambiental, o direito ambiental? Você falou, vai chegar, está chegando, né? Acho que poderíamos começar, né? O que Ok. vocês acham? Já são 19, deixa eu então dar as boas-vindas a todos, sejam muito bem-vindos então ao segundo módulo do curso Direito Democrático, não é? Nós agora no segundo módulo vamos então trabalhar direitos fundamentais e Constituição. Hoje temos então a aula da professora doutora Carolina de Albuquerque, já apresenta a professora Carolina. O conteúdo é a Constituição da República Federativa do Brasil, preâmbulo, princípios fundamentais. Na semana que vem, na quarta-feira, nesse mesmo horário, teremos a professora doutora Luzia Cristina Antoniozzi Monteiro, que é a nossa professora lá da UFSCar, inclusive, não é? Falando sobre direitos e garantias fundamentais, direitos individuais e coletivos. No dia 16, então na terceira quarta-feira, eu estarei com vocês, falando sobre direito ao meio ambiente. E no último encontro, no dia 23 de agosto, será então o professor Osilito Posidona de Amarante Júnior, que é da FURG, do Rio Grande do Sul, né, falando sobre direito à educação ambiental. Então, sejam muito bem-vindos ao curso, né? Hoje, então, temos a professora doutora Carolina de Albuquerque, que ela é pesquisadora associada do CEDA, né, do Centro de Estudos em Democracia Ambiental, uma super parceira do CEDA, né, a gente tem desenvolvido muitas pesquisas em conjunto, né. Ela é doutora, ela tem 2 doutorados, então ela tem um doutorado em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie, e o seu outro doutorado é em Ciências, Ambiente e Sociedade, em Ecologia Aplicada, pela USP. Mestre em Direito pela Universidade Metodista Piracicaba, Unimep, especialista em Direito Constitucional, que é o que a gente vai falar hoje, não é? pela PUC Campinas, bacharel em Direito pela Universidade de Mogi das Cruzes, e ela é professora da Universidade Federal de Rondônia, né? E, além disso, além de ela fazer parte de integrar o CEDA, ela é líder de um grupo de pesquisa, que é o Grupo de Pesquisa Difusa, lá da UNIR, que é da Universidade Federal de Rondônia, né? Então, Carolina, muito obrigado, então, por estar aqui conosco, não é? Você que estabelece a dinâmica, não sei se todos que estavam conosco no primeiro módulo estão aqui, deixa eu explicar mais ou menos a dinâmica. Vai chegar um determinado momento, lá pelo meio, que a Kathleen vai disparar um questionário, que é para computar presença, lembrando que o certificado é emitido para quem, então, assistir pelo menos 3 encontros, né? São encontros síncronos, né? A Iracema também, que acabou de entrar, está aqui como um apoio da Kathleen nesse sentido. E aí, Carolina, você fica à vontade para combinar com os alunos se eles podem intervir na sua fala ou aguarda um pouco, né? Cada professor tem uma dinâmica, há a possibilidade, então, deles, então, fazerem essas perguntas também no chat. Normalmente, a gente tem uns 50 a 60 minutos de exposição e depois a gente abre para esclarecimentos. Quase que sempre a gente extrapola um pouco, né? Mas não tem problema, né? E normalmente a gente termina lá pelas 8h30, né? E eu só gostaria de justificar que eu vou sair daqui a pouco, porque de fato está fazendo alguns ajustes nesse curso.
no primeiro módulo, em um determinado encontro, a gente teve uma intercorrência, e até justificou mesmo a minha presença até o final. Normalmente eu não fico até o final, como hoje, né? A não ser no meu dia, que vai ser o terceiro, que aí eu ficarei com vocês, mas quero desejar, então, uma boa aula. Aproveitem bastante, então, a aula da professora Carolina, que é sempre muito interessante, bem dinâmica, né? E eu acho que é isso. Carolina, a sala é sua, né? Boa aula para todos. Obrigada, professor. Muito obrigada. Bom, boa noite, pessoal. Quando eu pensei, na verdade, no público e na temática que a gente vai conversar hoje, eu pensei muito em como trabalhar com vocês de uma forma com que vocês tenham acesso às informações mais importantes em relação à Constituição, preâmbulo e princípios fundamentais. Então, não simplificar muito tudo isso, porque existem algumas coisas que são muito importantes em relação a esse debate, mas permitir com que vocês entendam isso de uma forma muito importante, para que ela não seja extremamente abstrata, no sentido em que isso dificulte o entendimento de vocês em relação às temáticas, que são temáticas teóricas complexas lá do direito constitucional, tá? Então, eu vou começar, então, falando um pouquinho da Constituição, que é uma Constituição, que é o preâmbulo, os princípios, e eu acho que talvez a nossa dinâmica seja um pouco melhor se vocês já forem fazendo perguntas. Vocês podem fazer isso de duas formas. Vocês podem levantar a mão e falar mesmo qual é a dificuldade de vocês. Eu normalmente fecho o pensamento para abrir, para vocês poderem falar. Ou vocês podem fazer perguntas no chat. Eu deixo ele aberto aqui do lado e eu vou lendo, vou vendo se eu consigo eventualmente responder uma coisa ou outra, sem perder muito o ritmo do nosso debate para as outras pessoas, tá? Então, podem falar no chat, podem participar, e se quiserem também deixar alguma pergunta para o final, não tem problema. É que normalmente aí a pergunta lá no final a gente precisa contextualizar de novo, né? Então, se eu já conseguir sanar, eu já vou sanando, senão eu vou guardando elas para o final, tá? Fiquem bem tranquilos em relação a isso. Bom, então, por que cargas d'água dentro de uma ideia aí de Constituição, de participação, que vocês estão inseridos, né? É um curso de direito democrático. Como que a gente... Vitória, eu não sei como que vai gravar, entendeu? Mas está gravando, tá? Daí depois é bom perguntar pro pessoal organizando o curso, tá? Bom, então dentro de uma ideia aí de curso de direito democrático, etc., onde que se coloca o debate sobre Constituição? Vejam, tecnicamente em direito, alguém falar para alguém que fez faculdade de direito e estudou um pouco, né? Tem gente que não sabe, mas tudo bem. Você pergunta para alguém, o que é uma Constituição? O que é essa Constituição da República Federativa do Brasil? Alguém falaria assim, olha, a Constituição é o fundamento de validade de todo o nosso sistema jurídico. E as pessoas falariam, nossa, que coisa bonita, né? O que isso significa, afinal de contas? Ou o que significa um sistema jurídico ser organizado e possuir uma Constituição escrita do jeitinho que é o nosso sistema? Vejam, a nossa Constituição é o fundamento de validade do nosso sistema jurídico, porque se a gente pensar o nosso sistema jurídico dentro de uma estrutura hierárquica, ela vai estar lá no alto desse sistema jurídico. E é por isso que ela é tão importante. Porque qualquer norma, qualquer regulamento, qualquer ordem de serviço, qualquer ação que é incompatível com essa Constituição, qualquer lei, ela pode ser declarada inconstitucional. Então, quando a gente fala, nossa, uma determinada lei foi declarada inconstitucional, por que isso acontece? Porque todas essas leis que a gente, o Código de Trânsito, que a gente conhece mais um pouco, o Código do Consumidor, etc., tudo isso vai tirar o seu grande fundamento de validade lá da Constituição.
Então, a gente precisa determinar a compatibilidade entre todas essas nossas leis, sob as quais a gente vive, né? Sob o império das quais a gente vive, e a Constituição. Mas a Constituição também, quando eu falo o que é uma Constituição? Eu tenho uma Constituição física, uma Constituição moral. Então, o que é também a Constituição? A Constituição é aquilo que o Estado Brasil é. Então, a Constituição, ela vai descrever, na verdade, de que forma o Estado se organiza, o Estado brasileiro se organiza. Então, está lá dentro dos nossos princípios fundamentais, a gente vai falar um pouco disso. A separação de poderes. O que a Constituição faz? Ela organiza esses poderes, mas mais que isso, essa Constituição, ela também declara direitos. Então, ela fala como que esse Estado é e diz todos os direitos que as pessoas que vivem nesse Estado têm. No fim e ao cabo, o que acaba acontecendo? A nossa Constituição, ela dá uma cara para o Estado, dá uma cara para os nossos direitos, dá uma cara para o que é o Brasil. Às vezes a gente consegue notar isso muito bem, às vezes é um pouquinho mais difícil. Às vezes a gente olha para alguma coisa lá na Constituição e fala, nossa, mas isso não funciona muito bem. Eu falo assim, nossa, tem lá, é tão bonita a Constituição, mas não é aplicável porque eu vejo várias coisas da Constituição sendo violadas todos os dias, né? E aí que entram, na verdade, algumas opções que o nosso Poder Constituinte realizou. O nosso Poder Constituinte poderia falar assim, olha, vamos colocar na Constituição só aquilo que é, o jeitão que o Brasil é. Mas o que mais o nosso Constituinte fez? Colocou algumas coisas que o Brasil quer ser. Então, vejam, quando a gente fala lá que a gente tem normas de vários tipos na nossa Constituição, essas normas que a gente vai estudar hoje, que são princípios fundamentais, às vezes, eles não são normas que vão ser aplicadas dentro do sim e do não. Tipo, se passou no sinal vermelho, vai ganhar uma multa. Não é algo para eu aplicar, não é algo que eu consigo instrumentalizar de forma perfeita. Eu vou ter lá que deve ser protegida, sei lá, a dignidade da pessoa humana. Mas a dignidade da pessoa humana sempre é protegida de forma efetiva pelo nosso Estado, pelo nosso Poder Judiciário, inclusive? Às vezes não. Mas é um valor, um objetivo da nossa República que pretende ser alcançado de uma forma cada vez mais importante com o passar do tempo. É como se esses princípios, eventualmente, né, pudessem ser vistos como grandes alvos, como se eu pudesse colocar um alvo aqui na parede. Né? E o que esse princípio está lá? Dignidade da pessoa humana. Onde que eu tenho que andar? Contra a dignidade da pessoa humana? Não, eu vou seguir a dignidade da pessoa humana. Separação de poderes. Sigo para, cada vez de uma forma mais adequada e eficiente, eventualmente, em direção à separação de poderes. Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para a Constituição de uma forma muito realista também. A Constituição não é algo... não é só um sonho, mas a Constituição, ela nos traz algumas regras que são muito efetivas, mas ao lado de todas essas regras que são muito efetivas, alguns princípios que são mandatos que nós vamos chamar de mandatos de otimização. São coisas que a gente quer otimizar. O Estado Democrático de Direito é um desses grandes princípios também. Tá? Então, quando eu vejo, e quando eu penso no próprio FCP, né, no próprio Fórum de Cidadãos Participantes, ele está totalmente adequado à norma constitucional. Defende valores socioambientais, protege a dignidade da pessoa humana, dá voz para as pessoas, permite que as pessoas participem da sua vida em comunidade, faz com que essas pessoas tenham voz, elas busquem por consensos para
realizar demandas para o próprio poder público. Então, vejam, esses princípios, eles são fortemente norteadores de ações participativas, de proteção de direitos fundamentais, de proteção das pessoas, de proteção de liberdade, de proteção de direitos sociais. Então, a Constituição, ela principalmente, né, a Constituição da República Federativa do Brasil, ela diz como o Estado é e como são as pessoas que moram nesse Estado, e trabalha com as relações entre esses grupos. E essa Constituição, ela faz duas coisas que são absolutamente primordiais. Ela, vou escrever aqui no chat. Escrevi errado. Ela faz duas coisas que são sensacionais. Ela separa poderes e ela declara direitos. Por que é importante separar poderes? Porque ela diz o que cada órgão do Estado precisa fazer, deve fazer. Fala, não só separa esses poderes, permite que um poder conforme o outro, então eles não estão em atrito, isso é natural. Mas ela também cria competências e diz, poder executivo, você tem que fazer isso. Legislativo, você tem que fazer aquilo. E mais que isso, ela diz como todo esse Estado vai atuar em relação aos seus cidadãos, as pessoas que moram nele, que somos nós. Até no sentido de proteger esses direitos nossos subjetivos individuais, tá? Então, é isso o que é a Constituição. A Constituição, ela é dividida, ela é extensa, e ela tem vários pedacinhos, tá? E a nossa Constituição, ela começa com um preâmbulo. Estou colocando aqui no chat o preâmbulo da Constituição. Eu vou mandar para vocês tudo isso, tá? Mas é que eu acho que fica melhor. O chat é pequeno. Então, o que está lá no preâmbulo para vocês poderem acompanhar comigo lá no chat? Eu coloquei aqui. O que diz o preâmbulo da nossa Constituição? Nós, representantes do povo brasileiro, que é a nossa Assembleia Constituinte, né? Reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, acentuado porque o texto da Constituição é esse, né? Eu tenho alguns erros de português, mas esse não foi meu. Para instituir um Estado democrático. Então, vejam, a gente já tem no próprio preâmbulo uma ideia de que o nosso Estado é democrático. Destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, direitos individuais que são nossos como liberdade de expressão e etc., mas direitos sociais como direito do trabalho, que são direitos grupais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito. Olha só como a nossa Constituição, já no preâmbulo, está dizendo, a nossa sociedade é pluralista. Nós vamos acolher minorias. Nós vamos pensar em um Estado que atua a convivência de diferentes. Nós já assumimos que existem diferenças e assumimos uma convivência fraterna entre as diferenças. Então, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Vejam só. Primeiro, né? Sensacional que a nossa Assembleia Constituinte diz que eles estão efetivamente sob a proteção de Deus, né? Eles não falaram assim, que Deus nos proteja, né? Podia ser assim, né? Nós promulgamos que Deus nos proteja, a seguinte Constituição. Eles estão dizendo, estamos sob a proteção de Deus. De qualquer forma, o que é esse preâmbulo? Esse preâmbulo é a apresentação. É uma frase inicial que nos apresenta a Constituição. O preâmbulo, ele não é uma norma jurídica, não está lá no artigo tal, sabe quando você recebe aquela
carta do Detran, que fala, você violou o artigo 52 do Código de Trânsito, tá vendo? Não é um artigo. Então, não é uma regra, né? Mas o preâmbulo, ele é um vetor interpretativo, né? Para todos os debates que a gente tem sobre direito. Então, se a gente tem alguma dúvida como uma coisa deve ser decidida ou não, a gente pode recorrer do preâmbulo desses grandes princípios para dizer, nossa, a gente deve interpretar isso aqui que não está tão claro de uma ou de outra forma, né? Quando nós pensamos na Constituição, algumas pessoas vão dizer, a nossa Constituição é muito grande, né? E ela realmente é maior do que várias outras. Até porque ela quer garantir vários direitos para nós, o que é muito legal. Mas algumas pessoas vão dizer assim, nossa, mas por que não falou mais sobre isso? Ah, isso não ficou claro. Amanhã você também, né? Então, às vezes a nossa Constituição não é tão clara, então esses princípios nos ajudam a interpretar o nosso sistema jurídico, são ferramentas interpretativas para o nosso sistema jurídico. Tudo bem até aqui, pessoal? Ótimo. A gente também vai ter aqui, dentro da nossa temática, o título 1 da nossa Constituição. A gente vai trabalhar com os artigos iniciais da Constituição. Tem algumas coisas que vocês até sabem, tá? Mas a gente vai começar aqui lendo, então, o título 1 da nossa Constituição. Tem alguns artigos, a gente vai começar lá com o artigo 1º. Esse chat estava de um pouquinho mais de linha, só para me deixar feliz. Eu acho. Eu merecia. Aqui está o artigo 1º, então, do título 1, que é dos princípios fundamentais. A gente vai trabalhar com esse título hoje. Vamos falar, então, desse artigo 1º. Eu vou trabalhando com vocês, eu vou lendo esses artigos, a gente já vai trabalhando com algumas ideias que eles já estão exteriorizando. Depois eu selecionei alguns temas para a gente debater. De uma forma ou de outra, eu vou mandar para o professor Celso um texto que trabalha especificamente com esses princípios fundamentais, tá? Que é muito legal. Para vocês poderem ter referência. Então, o que diz lá no artigo 1º? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Vejam, o que está dizendo aqui? O princípio fundamental é o Brasil ser, primeiro, uma república federativa. O que isso significa? Não somos monarquia. Somos res pública, somos coisa pública. O Estado, ele é coisa pública, ele não é de uma monarquia que domina aí as coisas. As coisas são de todos nós. Né? Essa república não é um Estado unitário, é uma república federativa. O que significa isso? Que nós temos vários centros de poder. Olha só que coisa maluca. Além da gente ter essa tripartição de poderes, vai chegar lá no artigo 2º, que é dividir o poder do Estado em executivo, legislativo e judiciário, a gente tem também uma estrutura federativa que divide esses poderes em poderes da União. Então, a gente tem um executivo federal, um legislativo federal e um judiciário federal. A gente tem um Estado membro, que tem um executivo, um legislativo e um judiciário também. E a gente tem uma esfera municipal, que tem executivo e legislativo. Isso significa, então, que temos uma divisão de estrutura, né, de funções do Estado, mas temos também uma divisão espacial de poderes. Então, aqui em Rondônia tem algumas normas estaduais que não têm vigência, não tem vigor aí em São Paulo, por exemplo. Né? Então, a gente tem a federação como um princípio fundamental. Houve um plebiscito para ver se a gente mudava, né, de monarquia para república e depois de presidencialismo para parlamentarismo, mas isso está superado, tá? E essa federação é indissolúvel. Aquela ideia de qualquer estado pode pedir movimentos separatistas são inconstitucionais. E a gente tem
se constitui em o que a gente chama de Estado democrático de direito, e eu vou parar um pouco aqui para conversar com vocês. Vejam só. O que é um Estado democrático de direito? É um Estado que evoluiu. Vejam, quando eu tinha um Estado absolutamente monárquico, quem dizia o que era lei? Quem tinha poder? O rei. Então, aquele negócio bem Alice no País das Maravilhas, cortem-lhe a cabeça, é algo vinculado a um sistema monárquico antigo, clássico. Né? É lógico que a gente tem as monarquias constitucionais atuais, mas o que então é esse Estado? Primeiro, o que é um Estado de direito? Então, antigamente, o que eu tinha? Eu tinha o fundamento de validade de todo o meu sistema jurídico, quem que era? Era o rei. Depois que eu tinha a lei. Então, o que era a lei? O que o rei falava. Ele podia alterar a lei do jeito que ele quisesse. O que é um Estado de direito? O Estado de direito é um Estado em que a lei está em cima do rei, está em cima dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, o meu fundamento de validade não é mais pessoalizado. O meu fundamento de validade é a norma. Ah, professora, mas vai ter um judiciário que vai fazer essa norma? Lógico que vai. Só que um legislativo, depois que o legislativo faz a norma, ela se desprende do legislativo, se desprende das intenções do legislativo, e depois ele vai lá para o campo da interpretação jurídica. Então, o Estado de Direito é aquele em que há, primeiro, o primado da lei, não deve ser pessoalista. Mas ele não é só de direito, não é qualquer lei, é uma lei feita dentro de uma estrutura democrática. O que isso significa? Que as pessoas participam desse Estado. Vejam, se a gente tivesse dois círculos secantes, que seria o Estado, e aqui seriam as pessoas, né, o cidadão, quanto maior o espaço que o cidadão interfere no espaço, quanto maior é esse espaço, mais democrático é o nosso sistema. Né? E por que isso é importante? Isso é extremamente importante, por quê? Porque as ideias de que existe alguém que vai resolver todos os nossos problemas é uma ideia fadada ao insucesso, né? Eu acho que isso é uma questão meio de minoridade, né? Quando nós atingimos a maioridade, nós descobrimos que quem resolveu os nossos problemas somos nós. Então, a maioridade democrática, ou a democracia, é o exercício maduro da cidadania. Nós, cidadãos, então, nós entendemos o Estado, participamos do Estado, sabemos em quem votamos, acompanhamos tudo isso e atuamos da melhor forma possível. O que é o Fórum de Cidadãos Participantes? É o cidadão tomando conta e pegando para si esse grande princípio fundamental, fundamento da República, que é o da cidadania. É da própria Constituição do Estado Democrático de Direito. Tanto que, vamos lá olhar os incisos lá do artigo 1º. O primeiro é soberania. Isso significa que os outros estados do mundo não devem mandar no Brasil. Nós somos um estado soberano e devemos fazer as nossas próprias leis, resolver nossos próprios problemas. 2, cidadania. A cidadania é um elemento da democracia. Nós devemos, ou o Estado, determina a cidadania através de espaços de participação direta para as pessoas, direta e indireta. Como isso vai acontecer? De várias formas. Dentro de uma estrutura indireta, votando dos nossos representantes, ou nos elegendo, eventualmente, e de forma indireta, pressionando os nossos participantes, fazendo plebiscito, fazendo referendo, entrando com ações populares, mas também nos organizando politicamente, levando demandas ao Estado. E o que é o Estado? É o vereador, é o prefeito, são as organizações políticas que têm o poder de fazer com que as coisas se alterem. Então, como que a gente vai medir? Vejam, para ser uma democracia, a democracia ela tem vários níveis. Então, quanto mais exercício de ações de cidadania nós temos, mais forte é a nossa democracia. É o que a gente vai chamar lá de democracia plena.
em que os cidadãos participam, em que os cidadãos cobram dos seus representantes, em que os cidadãos têm acesso à informação, qualquer informação, não, informação verídica, informação de qualidade, direito à variedade de fontes de informação, né? Então, soberania, cidadania. 3. Dignidade da pessoa humana. Esse exercício de poder político, né, e o próprio exercício das competências do Estado, eles estão fundamentalmente vinculados a esse parâmetro, né, que é a dignidade da pessoa humana. Vejam, é muito maluco, porque se você for pensar assim, vamos construir um conceito de dignidade da pessoa humana. O que é a dignidade da pessoa humana? Ai, professora, quais são os parâmetros que você usaria para construir um conceito? Eu poderia pensar em um aqui, mas vocês pensariam em outros. E se eu falasse, vamos pensar num caso em que houve indignidade da pessoa humana? Já pensei em uma meia dúzia, né? Mas se a gente fosse fazer aqui uma batalha, né? Quem acha o caso mais indigno, né, dos últimos tempos, muito provavelmente casos diferentes iam aparecer aqui no nosso chat. E por que isso iria acontecer? Isso iria acontecer por quê? Porque a gente consegue pensar em dignidade dentro de um espaço extremamente significativo de hipóteses. Ai, professora, mas então a dignidade parece muito menos uma norma jurídica do que um valor. Realmente. Mas vejam só que coisa interessante. Princípios, né? Então, quando a gente vai falar de princípios em direito, a essência do princípio é ser uma norma diferente. É ser uma norma de valor. Quando a gente pensa na evolução do direito, o direito, por muito tempo, ele se organizou através do que a gente chama, né? Porque a gente tem normas jurídicas, que são basicamente divididas em regras e princípios. O que são regras? São aquelas normas de sim ou não. Tipo, matar alguém é uma regra. Ou você matou, você não matou. Matou, sanção. São normas prescritivas, normas de fácil aplicação. Indenização. Você efetivou um dano a outra pessoa, você tem que indenizar. É fácil de aplicar, não tem muito que ficar, né? Pensão alimentícia, tem que ter, vai pagar. Não tem grandes dificuldades para saber em quais casos você vai aplicar aquela norma quando você a lê. O que acontece com os princípios? A gente tem essa dificuldade porque esses princípios, eles não são para você aplicar direto nos casos. Ninguém olhou para o problema e falou assim, nossa, que injustiça uma pessoa realizar um assédio sexual. Vamos fazer uma norma para impedir isso e se alguém fizer, vai ganhar uma sanção. Os princípios, eles são, em regra, valores, né, que foram pegos de fora da Constituição, de fora da estrutura jurídica, e eles foram colocados dentro da Constituição e de outras leis para a gente ter um direito mais pactuado, mais comprometido com a moralidade. Sabe aquela história? Ah, é direito e não está escrito na lei, então acabou. Né? Aquele caso lá dos denunciantes, dos exploradores de caverna, não sei quem fez direito aí, né? Mas tem o caso lá vou dar um spoiler. Mas tem o caso lá dos exploradores de caverna, cai fecha a da caverna, eles estão lá presos lá dentro, eles não conseguem sair, estão lá dias. Aí eles resolvem lá jogar um dado para matar uma pessoa para eles comerem. Tá? Aí matam uma pessoa e logo que matam, conseguem abrir a porta da caverna. Né? Se tivesse esperado mais um pouco, não tinha história para eu contar. Mas dentro desse livro, o que muitas pessoas falam? Eles devem ser condenados por homicídio? E daí as pessoas falam, não, mas tá na lei, tem que condenar. Será que o direito, será que a segurança jurídica ela deve ter mais valor do que a dignidade das pessoas? Será que
em busca de uma segurança de qualquer norma eu sempre ter aplicada, né? Porque a gente vai ter alguns casos aí que são mais difíceis, né? Será que a gente pode negociar tanto assim com a dignidade, com a justiça? Também, será que dá para a gente deixar tudo aberto a ponto de todo mundo poder fazer o que quiser? Então, dentro desse grande embate, a gente traz os princípios para a norma. São normas, é lógico, muito mais difíceis de eu aplicar, muito mais difícil de eu interpretar, mas que são parâmetros para fazer com que o direito, quando ele precisa de interpretação, quando eu tenho uma lacuna, quando eu tenho uma dificuldade interpretativa, para que ele tente ser mais justo. Que ele atue com a dignidade da pessoa humana. Então, assim, eu não tenho muita certeza de como decidir esse caso. Que decisão que eu posso tomar para que a dignidade da pessoa humana seja menos violada? É essa decisão que a Constituição nos dá. Ela traz, através desses princípios, escapatórias para as dificuldades de interpretação e aplicação normativa. Tá? Dignidade da pessoa humana, talvez eu consiga falar um pouco mais disso. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, né, que é a ideia de proteger o trabalhador, efetivamente, como um valor, como um direito, né, um valor social. Isso aqui daria para a gente falar muito sobre a questão do trabalho atualmente, né? Quem leu a Sociedade do Cansaço, acho que sabe melhor que eu. E o pluralismo político. A ideia do pluralismo político é exatamente nós termos vários modelos políticos que se embatem na arena política. As pessoas não precisam concordar com tudo. Mas dentro desse embate político, nós temos, primeiro, uma diversidade de partidos políticos e nós temos uma diversidade do que se entende como politicamente adequado. Né? A ideia aqui é que haja um consenso sobreposto, um consenso, nós pactuamos questões mínimas, né? Tem que ter a dignidade da pessoa humana, né? Mas a gente também precisa aceitar essas diferentes concepções de vida e de política das pessoas. Esses fundamentos têm hierarquia entre si? Veja só, a gente não tem uma hierarquia, por exemplo, entre regra e princípio. Nem entre princípios mais topzera, princípio menos topzera. Isso a gente não tem. O que a gente tem? A gente tem uma hierarquia de textos legais. Então, por exemplo, a Constituição está em cima de tudo. Tá? E depois a gente tem lei complementar e lei ordinária, cada uma dentro da sua competência. Alguns vão mais brigar que lei complementar já está acima da lei ordinária, mas basicamente leis. E depois, os outros atos, regulamentos, decretos, etc. Isso a gente tem uma hierarquia clara. A gente não tem uma hierarquia intraconstitucional. Tá? É muito interessante a sua pergunta, na verdade, porque essa pergunta já fez muito estudioso do direito de sofrer, tá? Então, a gente tem várias teses, mas, em princípio, não temos hierarquia. E o parágrafo único, a questão clássica lá do artigo 1º, né, a ideia clássica, vai afirmar no chat, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Por meio de representantes eleitos, porque a gente, apesar que agora com a revolução digital, algumas pessoas vão dizer que é possível sim a gente poder participar de todas as normas, né? Porque também em casa lá, você quer essa norma ou não? Aí você faz sim ou não no seu computador. Bom, mas nosso sistema democrático, ele é representativo, exatamente porque não dá para colocar aí 200 milhões em ação, mais agora, para conseguir votar cada norma. Então, a gente tem os nossos representantes eleitos, mas a gente pode atuar diretamente. Como que a gente atua diretamente? Quais são os termos da nossa Constituição? Plebiscito referendo, quando nós chamamos para votar em alguma coisa. Então, a consulta popular, a consulta em relação às armas foi isso. A consulta em relação a sistema e forma de Estado foi isso.
plebiscito e referendo. Quando nós somos chamados a manifestar a nossa vontade em relação a alguma coisa. Mas também a ação popular, né? Que a gente poder entrar com uma ação que demande questões de interesse da comunidade. A gente pode também fazer isso, né? Mas a gente também pode, né? Isso é aqui dentro de um espaço juridicamente regulado. Mas a política não se regula apenas juridicamente. A política, ela funciona de uma forma parte do jurídico. O jurídico regulamenta a política, mas a política, ela tem uma lógica própria. Então, podemos fazer pressões jurídicas, entrar com ação, etc, etc. Mas nós podemos realizar ações políticas muito importantes. A pressão política. Fazer passeatas, se organizar politicamente, ir falar com os nossos representantes no Poder Legislativo, fazer um FCP, um Fórum de Cidadãos Participantes, que se organiza a demandar coisas dos nossos poderes públicos. Isso pode ser em parceria com poderes, Ministério Público, etc., mas poderia ser sem, eventualmente, se não houvesse essa parceria, né? Então, a grande ideia é que existe um espaço gigante para efetivação dessa ideia de todo o poder emana do povo. Tá? Temos vários gargalos aí, tem gente que não quer participar, mas tem gente que quer. Então, e quando a gente começa a se organizar, a gente vai olhando para a realidade, vai vendo que essa realidade pode eventualmente mudar. Mas a ideia mesma é que todo o poder emana do povo. Mais ou menos aqui na universidade, quando os nossos alunos não querem fazer parte do conselho de campus, do conselho de departamento, né? Se eu não tenho um representante deles para falar sobre eles, defendê-los, né? E há um espaço para isso, né? Fica mais difícil o exercício desse poder por eles, né? É o povo aqui da universidade. Nós também, todos. O artigo 2º, que vai trazer um outro princípio fundamental, vou colocar aqui no chat. Diz o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Professora, mas tem harmonia nisso? Que a Constituição tá... Quem escreveu esse negócio tá maluco. São independentes porque são capazes de atuar de forma independente, legislativo principalmente fazendo as suas funções típicas, legislativo legislando, executivo executando políticas públicas, administrando, e judiciário decidindo conflitos. E aqui o harmônicos é a ideia especificamente de como esses poderes se relacionam. Vejam, eu faço uma separação de poderes, digo, cada um vai fazer uma determinada coisa, os conflitos são naturais. O atrito, principalmente entre legislativo e executivo, é natural. Né? Como eu resolvo isso? Através das instâncias políticas, inclusive negociações. Veja, o legislativo faz uma norma e o executivo tem que seguir a norma. O executivo não gostou da norma. E o legislativo faz uma lei para pressionar o executivo a fazer aquilo. Vejam, é muito... essas estruturas, né, de poder, uma depende da outra e uma regula a outra. Quando o legislativo faz uma lei, o que ele acaba regulando? O executivo. Então, no final das contas, a gente acaba olhando para esses poderes e esperando uma harmonia que deve ser implementada por eles, né? Mas que é uma harmonia efetivamente difícil. E daí a gente vai lá para o artigo 3º dos nossos princípios. São os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. São construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional,
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem-estar de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Veja só, se você colocasse antes de cada um desses incisos, o artigo é lá o artigo 3º, tá? E os incisos são os números romanos. Se eu colocasse na frente de cada um desses incisos, eu prometo, isso aqui dava um discurso político ótimo, eu prometo construir uma sociedade livre, justa e solidária. Eu prometo garantir o desenvolvimento nacional. Eu prometo erradicar a pobreza. Vejam, aqui os objetivos, né, da República, a gente tem esse viés principiológico é essencialmente de coisas a serem buscadas no Brasil, né? Então, quando eu coloco esses princípios, né, de justiça, solidariedade, desenvolvimento, erradicação da pobreza, eu dou um norte, eu fixo um norte para as políticas públicas. Então, para o legislativo fazer lei, para o executivo aplicar lei e para o judiciário decidir os conflitos. O artigo 4º vai falar sobre os princípios que vão reger as relações internacionais do Brasil. Vejam só, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Aqui, a gente vai estar falando da soberania. Então, a gente vai lutar ou trabalhar pela independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos indígenas, por exemplo, não intervenção em outros estados, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Quando a gente trabalha, então, dentro desse artigo 4º, a gente vai falar, na verdade, de como o país deve se comportar internacionalmente, ou dentro das searas internacionais. E no parágrafo único, inclusive, vai estar escrito: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Aí seria uma aproximação com aquela ideia básica lá de União Europeia. Mas o nosso Mercosul, realmente, ele foi emagrecendo e ficando cada vez mais pequenininho. O que talvez seja importante refletir sobre essas questões desses princípios de forma básica, né? É que todos esses princípios, eles são uma decisão fundamental do Constituinte. Então, a própria identidade do Brasil, do Estado brasileiro, ela está constituída por esses princípios. É a nossa cara, é ter dignidade da pessoa humana, ser república, ser Estado democrático e socioambiental de direito. Tá? E a gente vai ter, inclusive, para algumas dessas questões, né, uma proteção como cláusula pétrea. Isso significa que a gente não pode mudar. Né? É como se houvesse uma proibição, na verdade, de esvaziar os elementos essenciais de todos esses princípios que a gente falou. Então, apesar da gente ter uma certa vagueza e uma certa dificuldade da aplicação desses princípios, eles sempre vão enunciar uma finalidade. Então, devemos proteger o consumidor, temos que reduzir as desigualdades. Eles sempre, então, ou eles enunciam uma finalidade ou eles trazem um conteúdo desejado. A moralidade, a dignidade da pessoa humana, o pluralismo político. Tá? Então, vamos lá. Se por um lado a gente tem a regra como uma prescrição imperativa de conduta, né? Ela exige, proíbe ou permite alguma coisa, proíbe que você sonegue imposto de renda, né? Permite, às vezes, incentiva a redução de consumo de água, né? Quando a gente tem aqueles, não sei se vocês se lembram, mas quando a gente tem desconto, consumir menos. Então, exigem que você esteja quite com as suas obrigações eleitorais, por exemplo,
os princípios, eles vão pedir, na verdade, só, e é muito, para que alguma coisa seja feita da melhor forma possível, para que a dignidade da pessoa humana seja alcançada da melhor forma possível, para que a participação democrática funcione da melhor forma possível. Mas esses princípios são eficácia, têm aplicabilidade, eles são, sim, vinculantes, portanto, eles precisam vincular. Eles, dentro da realidade, da nossa realidade normativa, eles funcionam de forma efetiva, né? E eles têm uma outra coisinha que é muito legal, que chama eficácia negativa. O que isso significa? Que se a gente tiver alguma norminha, ou antiga, anterior à Constituição, ou uma norma nova, que vá contra esses princípios, essas normas devem ser declaradas inconstitucionais, elas devem ser revogadas, elas devem ser retiradas do nosso sistema. Por quê? Porque a gente quer um ordenamento jurídico que tenha lógica, que seja lógico, que ele tenha base nessa norma fundamental que é a Constituição. Mais que isso, esses princípios são um critério material para a interpretação e para a integração do direito infraconstitucional. Então, por exemplo, se tem uma lacuna, um espaço vazio, que eu penso, como que eu vou efetivar a dignidade da pessoa humana? É dessa forma que eu preciso resolver esses problemas. Né? A gente tem no nosso ordenamento o que a gente chama de declaração de inconstitucionalidade por omissão. Né? Então, é possível que esses princípios direcionem até uma tomada de decisão do Poder Judiciário quando há uma omissão reiterada do legislador em não fazer a proteção para determinados bens. Então, faça, a gente vai regular, e o legislador faça a lei, proteja esse valor, proteja esse direito. Então, quando a gente pensa em toda essa lógica, a gente vê que os princípios, eles têm, sim, uma função muito importante conformadora do nosso Estado, tá? E nas próximas aulas, vocês vão trabalhar com outros princípios, né? Que talvez sejam um pouco mais palpáveis. Mas esses que a gente falou agora, eles são, na verdade, toda a estrutura do direito. Então, quando a gente reflete sobre o direito, sobre a validade do direito, sobre o formato de direito, sobre questões de direito, a gente precisa pensar que o direito foi feito e deve ser feito por um Estado que está pactuando com todos esses princípios aqui. Tudo bem, pessoal? É lógico que cada um desses princípios, dá para a gente ter outra aula disso. E eu falo demais mesmo. Mas eu vou mandar um texto que é muito legal para vocês. Eu acho que ele pode aparar várias das arestas e várias das dificuldades aqui que vocês encontrem. Estou à disposição agora para perguntas, mas além disso, se vocês tiverem alguma outra questão depois, quando vocês estiverem lendo o texto, se vocês quiserem me mandar e-mail para mim, se vocês quiserem conversar comigo, se vocês precisarem de qualquer coisa, eu estou aqui à disposição. Vou colocar meu e-mail aqui no chat. Para quem também tiver alguma dúvida, precisar falar comigo, fiquem super à vontade para isso, tá? O texto eu vou mandar para o professor Celso para ser disponibilizado para todos vocês. Tá? E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Obrigada, Vitória. Eu acho que eu pensei em levar o texto, mandar o texto antes para vocês, mas eu acho que sem essa exploração inicial, o texto fica muito hermético, tá? Então, leiam o texto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar por e-mail. Combinado? Eu vou esperar mais uns minutinhos aqui. Enquanto isso, eu vou mandando o texto para o professor Celso. Agora, recém-formado advogado, essa aula me ajudou a entender. Olha, eu não sei o que dá para ajudar quem casa com recém-formado advogado. Se você quiser mandar o e-mail do meu marido, para você ver o que você pode fazer. A Constituição é bastante democrática, porém nem sempre o Estado age assim.
a Constituição, ela pactua com tudo isso, mas é lógico que a gente sempre está dentro de um espaço de disputa política, né? Então, é muito difícil romper com uma história do Brasil que é um Brasil vem de um império, de uma exploração muito forte de Portugal, depois é monarquia, né? Então tudo muito pessoalizado, muito clientelismo, né? Então essa guinada democrática é muito sofrida, e é muito sofrida principalmente para quem sempre teve privilégios do Estado. Então vejam, mesmo quando a gente começa a reestruturar algumas questões como, sei lá, aposentadoria de servidor público, aposentadoria de militar, nossa, vira uma questão muito gigantesca. Por quê? Porque essas pessoas estão muito acostumadas a ser tratadas de forma diferente, né? A classe política está muito acostumada a fazer a norma do jeito que ela quer. E é lógico que o poder econômico e o poder político eles ficam muito próximos, né? Então, isso só funciona com uma evolução também no modo de viver, no nosso modo de olhar para a política, no nosso modo de participar, no nosso modo de olhar o Estado, na nossa capacidade de entender tudo isso, né? Quando a Ana Paula fala qual seria a forma mais eficaz de cobrar a aplicação desses princípios pelo Estado, a forma mais eficaz para o cidadão é participando. Não esperando, não rezando para que alguém resolva os nossos problemas, né? Mas participando. Participação local, participação maior, é participar. Até que ponto a religião influencia a Constituição e sua aplicação e interpretação? A religião é uma grande fonte do direito. Tá? Por quê? Porque a religião, as religiões, na verdade, e até a ausência de religião, pautam posturas. Quando a gente pensa assim, nossa, a Constituição tem que ser boa, a religião, no final das contas, ela acaba pautando o próprio significado de ser bom. Então, na verdade, a religião é um vetor fortíssimo para determinar o que a gente tem de legislação. O que a gente precisa entender, talvez seja mais o grande ponto nevrálgico aqui. A gente precisa começar a entender religião como um direito de liberdade. Portanto, eu, acreditando em uma determinada religião, vou me pautar em conformidade com essa religião. Ponto. Isso resolveria milhões de problemas que a gente tem no Estado brasileiro. O que eu não posso querer que os preceitos da minha religião sejam lei. Então vejam, se a minha religião, eu vou dar um exemplo muito, muito clássico, tá? A minha religião, ela não pactua com relações homoafetivas. Ótimo, não tenha. Não peque. Por quê? Porque, na verdade, está vinculado a uma determinada religião, uma liberdade sua. Né? Agora, e você pode levar essa palavra, você pode falar sobre isso, você pode até dizer que dentro da sua interpretação religiosa, isso não é adequado lá dentro dos fiéis que vão lá na sua igreja, né? Sei lá. Né? Mas você querer que isso seja uma política de Estado, proibir pessoas que tenham relações homoafetivas de se casarem, isso é política de Estado, não é uma questão religiosa. Então, essa percepção da religião como espaço de liberdade é muito acaba se perdendo, né? Porque é aquela ideia do consenso que a democracia busca dentro de uma sociedade que é plural. A gente começar a entender que pluralismo também é direito. O Brasil se declara laico, né? Mas infelizmente é explícito com o imposto são certas liberdades. O Brasil é laico, está escrito na Constituição, inclusive, sabia? Em algum lugar aí. Agora eu não lembro o artigo certinho onde. Mas o Brasil é laico. O que acontece aqui, né? O que acontece é que as pautas religiosas, elas viraram pautas políticas. Por quê? Porque a gente começou a pensar que questões de liberdade são mais importantes que os direitos sociais. Entendem? Então, no final das contas, como que se dá a forma com que a gente vota? A gente vota por quê? Porque alguém vai
gastar mais dinheiro com educação. Os grandes debates, na verdade, que são fundamentais para alguém ser eleito para qualquer coisa, para síndico de prédio, são questões de liberdade. Ah, mas é aborto, é casamento homoafetivo, é banheiro, não sei das quantas. Meu Deus! Quando a gente está debatendo políticas públicas, investimento público, onde a gente vai fazer investimento público com dinheiro público? Então, na verdade, isso é uma mudança educacional. A gente muda isso também fazendo esse tipo de curso, tendo esse tipo de debate, espaços de diálogos. Vejam, porque as pessoas também têm que começar a ouvir esse tipo de lógica. Não, é muito legal mesmo que se proteja a religião das pessoas. Mas você acha que é adequado você obrigar que outra pessoa siga a sua religião? Será que a gente não precisa começar a trazer isso? Porque senão as coisas ficam muito subentendidas. Isso não é interessante. Então, eu acho que os espaços democráticos de diálogo, né, quando a gente é obrigado a debater alguma coisa, a gente coloca as nossas próprias posições dentro de uma arena. E daí a gente, eventualmente, muda de opinião. Sim, a liberdade inclui a liberdade religiosa, perfeita. Mas aí, quando eu vou fazer uma lei, se eu colocar os meus valores lá e as minhas posições dentro da arena democrática, se a gente consegue falar, né, sobre as coisas, a gente pode pensar o que é bom ter como lei ou não. Né? O que fica dentro da liberdade religiosa de cada um. Quer usar véu, não quer usar véu, quer usar saia, não quer usar saia. Isso aí a gente pode criar um espaço gigantesco de liberdade para todos esses grupos. Né? Dentro de uma convivência harmônica, né? De uma sociedade pluralista. Acho que é por aí. Mais alguma questãozinha, pessoal? Um milhão de questões? Bom, se vocês quiserem fazer mais alguma perguntinha, eu vou mandar agora o texto para o professor Celso, vou aguardar aqui. Façam as outras questões. Se vocês quiserem me mandar por e-mail, também mandem. Fiquem super à vontade. Enquanto eu encontro aqui. Ah, já tá aqui. Tá aqui o PDF. Carolina.albuquerque. Eu tô escrevendo no chat, tá? É carolina.albuquerque@unir.br. Já tá no chat, tá? Eu respondo. Às vezes demora um pouquinho, tá? Uma constituição, uma troca de constituição, na verdade, ela está vinculada a uma necessidade de rompimento com o regime anterior. É quando eu não... É como se aquilo ali não tivesse mais... tivesse mais jeito, e daí eu precisaria começar do zero. É bom uma nova Constituição? Ela pode ser. Então, uma troca, na verdade, é uma revolução para o direito. A Constituição, ela não cria mecanismos para ela se revogar. O direito se entende eterno. Tá? Mas o que justificaria é a gente ter uma maioria ou uma ação política muito significativa a ponto de fazer uma quebra total, um rompimento total no ordenamento jurídico e se ter a intenção de mudar todos esses princípios básicos que fundamentam a nossa ordem. Tá?
morro de medo desse negócio de como começa a falar, não, vamos fazer uma constituinte parcial, vamos mudar só um pedaço da Constituição com um quórum mais fácil. Por quê? Porque a nossa Constituição tem muito direito bom lá. Tem umas coisas que precisavam mudar, mas são muito pontuais, né? Ela é muito virtuosa. E imagina hoje, com o legislativo que nós temos, você jogar tudo fora e fazer tudo de novo. Será que todas as coisas que são tão caras para os direitos das pessoas, né, para as pessoas de forma individualizada, será que eles seriam protegidos? Então, eu tenho muito medo, efetivamente, desse tipo de... Isso, eu também. Morro de medo. Adoro minha Constituição. Todo mundo é muito grande, né? Eu sempre falei que a Constituição é até gordinha, né? Eu adoro. E agora tem algumas convenções que entram no nosso ordenamento em nível constitucional, né? Como a Convenção para a Proteção das Pessoas Portadoras de Deficiência, né? Ou pessoas com deficiência, que ela tá portadoras, tá? Mas para pessoas com deficiência. Então, ela tá mais gordinha ainda, a Constituição. Ou esse grande fundamento de validade do nosso ordenamento jurídico. E eu fico realmente muito, muito preocupada com a alteração substancial da Constituição que nós temos hoje. É a melhor Constituição que já tivemos, sem dúvida alguma. E eu não sei se eu vejo muita esperança de que uma nova Constituição fosse muito melhor que essa. Mais alguma coisa? Pessoal, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Quem sabe a gente não se vê de novo. Eu quero ver se, não agora, mas no ano que vem, se eu consigo participar de alguma reunião do FCP também, tá? É porque realmente é muito longe, a passagem é muito cara. Mas eu acho o trabalho do professor Celso brilhante, e pelo que ele me disse, o FCP também está tomando as suas pernas, assim, eu fico extremamente orgulhosa de todo o trabalho de vocês, de todos vocês, assim, do comprometimento de vocês. Eu estou impressionada, assim, com todos os feedbacks que, pelo menos que eu tive, assim, de todas as conversas que eu tive, eu estou impressionada, eu estou encantada com vocês. Tá bom? Pessoal, qualquer coisa, manda e-mail, estou à disposição de verdade, e a gente se vê. Carolina, eu posso fazer um pedido? Porque assim, eu faço uma pequena foto para estar postando na página do fórum. Aí eu não sei se o pessoal toparia abrir a câmera, entendeu? Só para eu tirar uma foto e estar postando. Eu super topo, adoro. Entendeu? Porque eu estou com 2 aulas, eu quero fazer uma postagem assim, só falando, fazendo um pequeno comentário das aulas, entendeu? Aí eu estou sem câmera. Aí vai com a minha fotinha mesmo. Obrigada, professora, foi excelente. Muito bom. Quem que está falando? Obrigada, que está sem a foto? Bom, então vai só umas vezes. Gente, é isso aí, amei a aula. Estou aprendendo, eu falo para o Celso que cada dia eu aprendo alguma coisa, né? Porque a gente aqui como fórum, eu estou participando direto, assim, buscando, né? Dentro das possibilidades, está participando de reuniões, a gente está conquistando, assim... eu pelo menos estou conquistando bastante conhecimento, assim, até onde eu posso ir, o que eu posso fazer, entendeu? Como também agir, né? Então, a gente está se respaldando, assim, acompanhando os processos aqui do negócio de descarte de resíduos, já estamos conquistando bastante coisa, e está sendo, para mim, um trabalho maravilhoso. E dentro das leis, das normas aí da Constituição, a gente vê que tem muita coisa, assim, que realmente... não são cumpridas, né? Aqui mesmo, né? O pessoal fala abertamente que as normas, as leis, os programas, né? Não são seguidos, tal, e então, assim, olha, mas tá bom, a gente vai aprendendo devagarinho mesmo, essa conscientização de cidadania é uma coisa ainda, é uma sementinha, né? A gente tem que estar fazendo a nossa parte e tentar trazer, né, esse pessoal novo aí para ter essa consciência, né, do nosso poder mesmo de cidadania.
né? É isso. Mas tchau, professora, obrigada, viu? Tchau, pessoal, obrigada.